Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com mais um vídeo no meu canal OAB com Lucas e hoje nós vamos estudar um pouco sobre regime de bens, de casamento e outorga uxória, matérias do direito civil. Então não vamos perder tempo não, vamos para a tela. Então pessoal, essa questão aqui foi aplicada pela OAB no 31º exame da ordem, no ano de 2020. A questão diz o seguinte: Aldo e Mariane são casados sob o regime da comunhão parcial de bens desde setembro de 2013. Então aqui temos a primeira informação importante que o enunciado nos traz: o regime de comunhão, comunhão parcial de bens. Vamos continuar a leitura. Em momento anterior ao casamento, Rubens, pai de Mariane, realizou a doação de um imóvel à filha. Desde então, a nova proprietária acumula os valores que lhe foram pagos pelos locatários do imóvel. Então aqui nós já percebemos um detalhezinho bem importante. O imóvel recebido por Mariane não serviu de moradia para ela. O imóvel serviu para ela auferir frutos, ou seja, ela alugou o imóvel, Então vamos continuar aqui. No ano corrente, alguns desentendimentos fizeram com que Mariane pretendesse se divorciar de Aldo. Para tal finalidade, procurou um advogado informando que a soma dos aluguéis que lhe foram pagos desde a doação totalizava R$ 150 mil, sendo que 50 mil foram oferidos antes do casamento e os outros 100 mil após o casamento com Aldo. Mariane relatou ainda que atualmente o imóvel se encontra vazio, sem locatários. Então, a questão deixa claro, por essa expressão que eu sublinhei de locatários do imóvel e pela expressão aluguéis, de que Mariane, ela utilizava o imóvel para oferir frutos e não para morar. Então, antes da gente analisar as alternativas em si, eu gostaria de trazer para vocês aqui dois artigos do Código Civil, que é o artigo 1660 e 1659. Eles aqui estão invertidos, mas vocês vão entender o porquê. Eu sempre preferi utilizar o que é regra, o que inclui, do que exclui. Por isso que eu quero falar primeiro para vocês do que inclui-se na comunhão. Então nós vimos que Aldo e Mariane são casados sob o regime da comunhão parcial de bens. Então sabemos que o que eles têm, os bens que eles têm antes do casamento são bens particulares. O que eles constituem durante o casamento são bens comuns. Então, o que entra na comunhão? O artigo 1660 do Código Civil, inciso 5, diz que entram na comunhão os frutos dos bens comuns. Até aí, lógico, porque se os bens são comuns, os frutos também serão comuns. Aí aqui que vem o pega. Ou os frutos dos bens particulares de cada cônjuge percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Ou seja, se um dos cônjuges possui um imóvel antes do casamento e desse imóvel ele ofere frutos, esses frutos entram na comunhão do casal. Não é porque o imóvel é particular que os frutos também o serão. Então aqui a gente tem que diferenciar bem. A diferença fica bem mais clara no artigo 1659. Vamos ver. Aqui é o que se exclui da comunhão. Exclui-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar e o que se sobrevierem na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os subrogados em seu lugar. Ou seja, a questão, independentemente se o bem foi doado antes ou depois do casamento, o bem é um bem particular de Mariane, ele não se comunica. A diferença que temos que fazer é dos direitos sobre o bem e dos direitos sobre os frutos advindos daquele bem. Então fica claro, de um lado, nós temos que os bens adquiridos antes do casamento ou durante o casamento por doação ou por sucessão, eles são do cônjuge que o recebeu, são bens particulares. Só que se esses bens são destinados ao fruto, se eles vão gerar frutos, os frutos adquiridos na constância do casamento são da comunhão, é um patrimônio do casal. Vocês entendem a diferença?
Então vamos voltar para a questão, vocês vão ver tanto que ficou mais fácil. Olha só, alternativa A. Quanto aos aluguéis, Aldo tem direito à meação sobre o total dos valores. Nós vimos que o que é bem comum, o que se inclui na comunhão? Os frutos auferidos durante a constância do casamento. E nós vimos aqui pela questão que a Mariane recebeu o imóvel em doação antes de casar. Então, os frutos percebidos antes do casamento não integram a comunhão. Então, a alternativa A está incorreta. Vamos para a alternativa B. Tendo em vista que o imóvel alocado por Mariane é seu bem particular, os aluguéis por ela oferidos não se comunicam com o Aldo. Essa alternativa está incorreta, porque aqui a questão tenta nos enganar, tenta nos confundir a relação de bem particular com comunhão. De fato, o bem particular não é um bem da comunhão, mas o fruto advindo daquele bem particular na constância do casamento é sim um bem da comunhão. Então a alternativa B também está incorreta. Alternativa C. Aldo tem direito à meação dos valores recebidos por Mariane durante o casamento a título de aluguel. Essa é a alternativa correta, né? Conforme os artigos que lemos. E por fim, a alternativa D diz que Aldo faz jus à meação tanto sobre a propriedade do imóvel doado a Mariane por Rubens, quanto sobre os valores recebidos a título de aluguel desse imóvel na constância do casamento. Não, nós vimos que a propriedade do imóvel, o imóvel não se comunica. Por quê? Porque é um imóvel que Mariane recebeu antes do casamento. E mesmo que ela tivesse recebido esse imóvel de doação durante o casamento, nós vimos que esse tipo de transferência de bens, transmissão de bens, né, que é a doação, ela não integra o patrimônio do casal. Então, essa questãozinha é uma questãozinha que, se a gente for pegar a estatística de acertos e erros da questão, nós vamos ver que 40% das pessoas erraram essa questão, porque elas confundiram frutos, né, de um bem particular do bem particular em si. Então são esses pequenos detalhes que a gente deve se atentar na hora de resolver uma questão, sublinhando essas informações importantes, né, para a gente poder, na hora de resolver a questão, não deixar passar batido. E memorizando esses pequenos detalhes de lei. Lembram no vídeo anterior que eu falei da organização, que eu gostava de ler a lei seca uma semana antes da prova? São para não perder esses detalhes, tá bom? Então, pessoal, tá aqui a explicação para regime de bens. Eu vou voltar com o próximo vídeo para a gente falar de outorga uxória, que tem duas questõezinhas muito boas da gente resolver, que a gente vai conseguir aprender muito, tá? Mas antes de ver o próximo vídeo, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, deem like nesse vídeo e qualquer dúvida que ficou, deixem nos comentários. Assim que possível, pretendo responder todos vocês, tá bom? Foco nos estudos, pessoal. Até o próximo.